Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta para falar ainda sobre conjunto dos números inteiros, tá? Mais precisamente, a gente vai começar agora a falar sobre as operações que envolvem esse conjunto dos números inteiros, tá bom? Então vamos ao que interessa. Vamos falar agora sobre adição de números inteiros. Como primeiro exemplo, eu tenho aqui essa letra A, que trata da seguinte situação. Em casa, o Carlos ele havia congelado um suco de uva, certo? E o que fez a temperatura desse suco variar de 0 a -3 graus Celsius. Lógico, ele estava em estado líquido e passou a ficar em praticamente estado sólido, né? Tá? Em -3 graus Celsius, viu? Olha só, para o lanche da tarde, colocou o suco no micro-ondas e elevou a temperatura até 6 graus Celsius. Ao beber o suco, qual era a temperatura? Simples. Vamos à situação. Olha só. Aqui, ó. Aqui nessa reta, eu vou representar a temperatura em graus Celsius, em que a minha referência, o meu marco, né, minha origem, vai ser um ponto O qualquer de temperatura 0 graus Celsius. Certo? Tá bom? Vamos só ajeitar aqui essa simbologia de graus, né? Então aqui corresponde a 0 graus Celsius. O que foi que aconteceu? Bem, o suco ele estava inicialmente a 0 graus Celsius. Então houve um resfriamento, né? Tá bom? No congelador. E essa temperatura teve uma queda até -3 graus Celsius. Então aqui, ó, -1, -2, -3. Olha só, -3 graus Celsius. Tá certo? Ótimo. Pronto. Então a gente passou de 0 para -3 graus Celsius. Essa é a situação inicial. Para o lanche da tarde, o Carlos colocou o suco no micro-ondas e elevou a temperatura a 6 graus Celsius. Então veja bem, ele estava -3. Vou destacar apenas o -3 para ficar bem claro o que eu quero explicar. Olha só. Estava -3 graus Celsius. Mas o que foi que ele fez? Ele aqueceu essa temperatura. Saiu aqui de -3 graus Celsius e avançou 6 graus à minha direita. Olha só, 6 graus aqui, ó. 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Repetindo, olha só, ele partiu desse -3 graus Celsius e avançou 6 graus, olha só, à minha direita, tá? Quer dizer, somou com mais 6 graus Celsius, tá? No sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Vejam que cada comprimentozinho desse aqui, cada espaçozinho desse entre essas duas artes, corresponde a 1 grau Celsius. Então ele passou aqui, ó, de -3 para -2, depois para -1, depois para 0, olha só, 3 unidades. Aí depois aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Certo? Conclusão. Depois que houve essa variação de temperatura, tá? A temperatura que era -3 graus Celsius, depois que ele somou com esses 6 graus Celsius, passou a ficar -3 graus Celsius. Portanto, essa foi a temperatura com que ele tomou ou bebeu o suco, certo? Bem, isso aqui é para você entender graficamente, na representação aqui em uma reta, como se comporta a adição de dois números inteiros, tá? Na prática, como é que fica, professor? Bem, era 0 graus Celsius e a temperatura passou a ficar -3 graus Celsius. Então a gente pode começar a nossa linha de raciocínio a partir daqui, ó, certo? Vamos só apagar aqui. Pronto, vamos lá, começar a partir daqui, ó. Bem, a temperatura inicial era de -3 graus Celsius, certo? Então ele somou, quer dizer, ele adicionou a uma temperatura de mais 6 graus Celsius. Não é isso? Bem, nós estamos somando dois números inteiros de sinais diferentes. O que é que eu posso tirar dessa linha de raciocínio? É que toda vez que eu tenho uma situação como essa, você olha para o valor inteiro que tem maior valor absoluto, que nesse caso quem é? É o 6, independente do sinal, tá? Bem, se é o 6 o maior valor absoluto, eu já sei que o resultado vai ser quanto? Positivo, tá? E aí eu simplesmente faço a diferença, já que eles têm sinais contrários. 6 menos 3 é igual a 3. Ou seja, a variação de temperatura, ou a temperatura final
que vai ficar esse suco, né? Que ele vai beber o suco, vai ser de mais 3 graus Celsius. Professor, tem uma outra forma de fazer isso? Simples. Você poderia fazer assim também, ó. Tem aluno que faz da seguinte forma. Você tem menos 3 somado com mais 6, tá? Eu poderia eliminar o primeiro parêntese, mantendo o sinal negativo menos 3, fazer o jogo de sinais, ó, mais com mais vai dar mais, certo? E aqui, propriedade comutativa, menos 3 com mais 6 é a mesma coisa que mais 6 subtraído de 3. E esse mais 6 subtraído de 3 vai ser igual a mais 3, tá? Quer dizer, isso aí fica muito ao critério do aluno, a forma como ele quer fazer a resolução, tá, dessa adição de números inteiros. Ele pode fazer graficamente, a partir da representação de uma reta, ele pode simplesmente partir da lógica em que você observa se os sinais são contrários, observa aquele de maior valor absoluto, conserva o sinal dele e faz a diferença, tá? Ou simplesmente fazendo o jogo de sinais, tá? Isso aí fica a seu critério. Bem, na letra B, diz o seguinte: na aula de laboratório, certo? A Maria, ela resfriou uma certa quantidade de água que estava a 0 graus Celsius, certo? Só que foi o que aconteceu. Ela notou que no primeiro minuto a temperatura foi registrada em menos 5 graus Celsius. Vamos anotar. A temperatura inicial era de menos 5 graus Celsius, certo? E no segundo minuto, a temperatura já passou a ficar menos 3 graus Celsius. Veja bem, então você vai somar com essa temperatura de menos 3 graus Celsius, tá? Qual era a temperatura dessa água no final do segundo minuto? Simples. Olha só, quando você vai somar dois valores inteiros de mesmo sinal, você conserva o sinal e soma esses valores, tá? 5 mais 3, que é igual a 8, tá bom? Simplesmente isso. Professor, não entendi. Vamos à situação. Olha só. Vamos supor que aqui seja a minha referência, tá? Aqui seja a minha referência de 0 graus Celsius. Tudo que está abaixo trata-se de valores negativos. Então nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 graus Celsius, tá? Vou destacar ele para que você entenda, certo? O que foi que aconteceu? Era menos 3 graus Celsius, ou melhor, a temperatura inicial no primeiro minuto era menos 5 graus Celsius, né? Então a gente vai descer mais um pouquinho, tá? Olha só. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 graus Celsius. Então essa era a minha temperatura inicial, tá? No meu primeiro minuto, tá? Primeiro minuto, menos 5 graus Celsius. O que foi que aconteceu? No segundo minuto, houve uma queda de temperatura de menos 3 graus Celsius. Ou seja, ela estava posicionada bem aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, em menos 5 graus Celsius. E houve uma queda de 3 graus, né? Menos 3, ó. 1, 2, 3. Certo? Essa queda de menos 3 graus, pessoal, ela posicionou-se aqui, ó, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 graus Celsius. Então, houve uma queda, certo? De menos 3 graus Celsius, tá? Onde, certo? O local aí do termômetro, por exemplo, né? Posicionou-se agora, ó, na posição, né, no ponto, tá? De abscissa menos 8 graus Celsius. Ou seja, nessa variação de temperatura aqui, ó, quando eu somei menos 5 graus Celsius com menos 3 graus Celsius, a minha variação de temperatura, a posição, tá, dessa abscissa, né, essa abscissa de valor menos 8, tá, representa esses menos 8 graus Celsius, certo? Então, basicamente, pessoal, o que é que acontece? Quando eu vou somar dois números inteiros de mesmo sinal, mantém o sinal e soma os termos inteiros. Se fossem dois termos positivos, por exemplo, mais 5 graus Celsius e mais 3 graus Celsius, somaria os dois, que dá 8, e vou manter o sinal positivo. Professor, e se os sinais fossem opostos, tipo menos 5 e mais 3? O que é que eu vou fazer? Olha só, é só como esclarecimento, viu? Menos 5 e mais 3. Mantém aquele sinal de maior valor absoluto. Quem é que tem maior valor absoluto aqui? O 5. Então eu já sei que é negativo. E faz a diferença.
5 menos 3, 2. Facilita muito a resolução, porque você, obviamente, você pode colocar, representar em retas, né? Seja ela uma reta vertical, seja ela uma reta horizontal. Porém, é muito mais prático você usar o que eu acabei de falar, tá? Só uma regrinha básica, né? Bem, vamos aqui, pessoal, concluir a explicação de adição de números inteiros. Aqui nós temos como a primeira situação, você tem menos 15 mais o mais 9. Vamos usar aquela linha de raciocínio que eu ensinei para vocês. Quem é que tem maior valor absoluto nessa adição desses dois números inteiros, né? Já que menos 15 é um número inteiro e mais 9 também é um número inteiro. Quem é que tem maior valor absoluto? Ah, é o 15, professor. Então já sei que essa diferença, tá? Ela vai ser igual a um valor negativo. Confere? Bem, aí o que é que você faz agora? Faz a diferença do 15 pelo 9. 15 subtraído de 9 vai ser igual a 6. Portanto, a soma desses dois números inteiros obtém como resultado final o valor menos 6, certo? Aqui eu estou somando esses dois valores inteiros de mesmo sinal. Um é menos 8, o outro é menos 10. Já também expliquei essa situação. Como é que eu faço essa adição desses dois números inteiros? Eu vou manter o sinal, ambos são negativos, e vou somar os dois termos. 8 com 10, que é igual a menos 18. Portanto, o resultado final aqui é menos 18. Para finalizar a explicação de adição de números inteiros, você tem aqui a soma de dois números inteiros de sinais contrários. Porém, observem que ele tem o mesmo valor absoluto. Então, na realidade, esses dois números inteiros, eles são o quê? Opostos. Então, quando eu somo dois números inteiros, ó, menos 9 com mais 9, é a mesma situação de você subtrair o mais 9 do menos 9. Portanto, o resultado final vai ser igual a 0, que também representa um número inteiro. Certo? Bem, quanto às propriedades da adição. Quanto às propriedades da adição, nós temos três propriedades. Quais são? Propriedade comutativa. O que é que diz a propriedade comutativa? Vamos à situação da letra A. Você tem menos 6 somado com mais 9. Bem, se eu for fazer essa operação da forma convencional como foi feito, o que é que você observa? Ora, eu vou conservar aquele sinal de maior valor absoluto, que nesse caso vai ser quem? O 9. E faço a diferença, já que são contrários, né? 9 menos 6 é igual a 3. Então já sei que o resultado final é mais 3. O que é que eu quero demonstrar? Vejam que aqui a primeira parcela, certo? Ela corresponde a menos 6 e a segunda parcela corresponde a mais 9. Se eu fizer uma permuta dessas parcelas, ó, a segunda parcela passar a ser a primeira, tá? E a primeira parcela passar a ser a segunda, o que é que vai acontecer? Houve uma permuta desses dois termos inteiros, mas a condição do resultado continua sendo o mesmo. Por quê? Porque mais 9, mais somado com menos 6, você mantém o sinal positivo e faz a diferença. 9 menos 6 é igual a 3, portanto o resultado vai ser mais 3. Ou seja, concluímos que o que representa essa propriedade comutativa? Se você soma dois ou mais termos inteiros, nesse caso dois termos inteiros, e você permuta esses dois termos inteiros, o resultado continua o mesmo. Ou seja, a soma de dois termos, a forma como você vai somar essas parcelas, se você alterar a posição delas, o resultado continua sendo o mesmo, certo? Por exemplo, na letra B, na primeira parcela você tem 12, na segunda parcela você tem menos 8. Quem é que tem maior valor absoluto? Ah, professor, é o 12. Ele é positivo? Sim. Então faz a diferença. 12 menos 8 é igual a 4, certo? O que nós concluímos é que se eu alterar a posição dessas parcelas, mais 12 somado com menos 8 é igual a menos 8 somado com mais 12. E esse resultado continua sendo igual a mais 4. Lembrando, pessoal, que eu posso colocar mais 4 ou simplesmente 4, tá certo? Então a ordem das parcelas não altera a minha soma, certo? Propriedade associativa, tá? O nome é bem sugestivo. Aqui na letra A, eu vou colocar apenas a letra A como exemplo, tá certo? Vamos lá. É o suficiente. Na propriedade associativa, como o nome é bem sugestivo, associação. Você vai fazer associação de termos. Você tem aqui três termos, o mais 3, o menos 7
e o menos 2. O que diz a propriedade é que, não dependendo da forma como você associar os termos, se você associa o primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, ou o segundo com o último, tá? E esses resultados associa com o que sobrou, o resultado dessas associações continuam sendo os mesmos. Vamos concluir isso agora, vamos lá. Se eu fosse somar aleatoriamente os 3, tá? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, você tem mais 3, certo? Somado com menos 7 e somado com menos 2, tá? Bem, vamos supor que eu coloque aqui, ó, um par de colchetes, tá? Aqui, ó, destacando principalmente o mais 3 e o menos 7. Viu como está destacado? Vamos lá. O que é que eu faço aqui? Bem, quando eu coloco, como eu tenho uma expressão numérica, que eu tenho a presença de parênteses e a presença de colchetes, é natural que eu tenho que fazer primeiro a resolução, tá? Que eu estou forçando um tipo de resolução em que você, né, a priori, vai ter que fazer inicialmente essa resolução desses dois, que estão compreendidos entre colchetes, para que o resultado seja somado com o termo que está fora. Não é assim? Beleza. Então vamos lá. Menos mais 3 somado com menos 7, quem é que tem maior valor absoluto? O menos 7. Então já sei que o resultado é negativo. 7 menos 3 é igual a 4. Então veja, já coloquei esse resultado entre parênteses para ficar mais claro, tá? Vamos lá. Mais 3 somado com menos 7 dá menos 4. Esse resultado vai ser somado com esse menos 2 que sobrou. Confere? Olha só. Menos 4 somado com menos 2. Como é que eu faço isso? Você mantém o sinal negativo e faz a junção, a associação do 4 mais o 2, que é igual a 6. Então vejam que o resultado final dessa expressão numérica, associando inicialmente o primeiro termo com o segundo termo, e o resultado disso associando com o terceiro, o resultado final foi menos 6, tá? Foi claro com relação a isso, né? Vamos lá. Vamos a outra situação. Agora, vamos lá para uma situação em que eu tenho aqui, ó, mais 3 somado com menos 7 e isso somado com menos 2. Olha só. Agora, eu vou associar os dois últimos termos, tá? Ou seja, eu vou associar o segundo termo com o terceiro termo e o resultado disso eu vou associar com o primeiro. E a gente vai constatar uma coisa. Vamos lá. Na resolução dessa expressão numérica, eu vou manter o mais 3 e vou fazer a associação desses dois e colocar esse resultado compreendido em parênteses. Menos 7 somado com menos 2, mantém o sinal e soma os dois, que é igual a quanto? A 9. E agora, professor, olha só, eu tenho menos 9 sendo somado com mais 3. Quem é que tem maior valor absoluto? É o 9, então o resultado é negativo. Faz a diferença, 9 menos 3 é igual a 6. Portanto, resultado final dessa expressão também é menos 6. Tá? Vejam que nós já vimos duas situações de associação. Vamos agora a uma terceira associação. Tá? Bem, eu tenho agora aqui, ó, mais 3, certo? Somado com menos 7, eu estou pegando a expressão original, certo? Mais o menos 2. O que é que você vai fazer agora? Bem, agora eu vou associar o primeiro termo, que é esse aqui, ó, com o último termo, ó. Vou associar esses dois, ó. Primeiro termo, eu vou associar com o terceiro e o resultado eu vou somar com o segundo. E agora, professor, como é que fica? Olha só. Mais 3 somado com menos 2. Quem é que tem maior valor absoluto? Mais 3. Quanto é a diferença de 3 menos 2? Mais 1. Certo? Isso aqui vai ser associado com o segundo termo, que é quanto? Menos 7. Bem, quando eu somar dois termos de sinais contrários, primeiro você verifica quem é que tem maior valor absoluto. Que nesse caso, quem é? É o menos 7. Então já sei que o resultado é negativo. E 7 menos 1 é igual a 6. O que é que nós constatamos nessas três situações? Que é, pela propriedade associativa, independente da associação que você fizer com os termos, se você associa o primeiro com o segundo e o resultado associa com o terceiro, ou se associa aqui, ó, o segundo com o terceiro e o resultado soma com o primeiro, ou se associa o primeiro com o terceiro e o resultado soma com o segundo, esses três resultados vão se manter os mesmos, tá?
Portanto, isso aqui trata-se dessa propriedade associativa da adição, tá? Bem, para concluir, nós vamos falar agora sobre o elemento neutro da adição. Pessoal, eu tenho um número inteiro qualquer diferente de zero somado com zero. Seja qual for o número inteiro, positivo ou negativo, somado com zero, ele tanto mantém o sinal como mantém o termo, já que zero é o elemento neutro da adição, tá? Então vou destacá-lo aqui, ó, certo? Não depende, independente da posição que ele estiver. Aqui o zero aparece como segunda parcela, né? Então, ó, mais 3 somado com zero continua sendo mais 3. Independente de você inverter a ordem, tá? Aqui seria o equivalente à letra B, certo, pessoal? Vamos só ajeitar aqui, ó, rapidinho, tá? Aqui é o equivalente à letra B. Pronto. Agora vamos ao que interessa. Vamos continuar. Bem, vejam que aqui o zero, ele aparece como primeira parcela, somado com menos 10, certo? Como ele trata-se de um elemento neutro da adição, o resultado continua sendo menos 10. Portanto, tá? Conclusão. O elemento neutro da adição trata-se do zero, independente da posição da parcela em que ele for somado com esse número, tá? Inteiro, o resultado desse número inteiro se mantém com o sinal, tá? Portanto, pessoal, aqui nós concluímos a nossa explicação sobre adição de números inteiros e suas propriedades. E até a próxima aula.